irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Robson Guedes. Hoje nós vamos abordar uma temática polêmica, porém nós vamos falar somente o que a Bíblia diz, tá ok? Nós vamos extrair o texto, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Quem é o ladrão de João 10:10? É o diabo? Antes de entrarmos no texto, de extrair e explicar o texto, escreve no nosso canal do YouTube, tá certo? Compartilha este vídeo, dá um like para fortalecer o nosso canal, tá certo? João 10:10. Está escrito assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Pregador Guedes, quem é o ladrão de João 10:10 que o próprio Jesus está narrando, está falando? De antemão, eu já lhe digo, o ladrão não é o diabo. Como eu vou lhe explicar? Nós vamos usar aqui duas ferramentas da teologia. E ferramentas essa de interpretação de texto. A primeira é a hermenêutica, que é a arte de interpretar texto, e também a exegese, que é a arte de extrair, de entender o texto. É puxar o texto de dentro para fora. É impossível ler a Bíblia, estudar a Bíblia, sem usar essas duas ferramentas, tá certo? Então nós vamos aprender a interpretar esse texto e provar que o ladrão de João 10:10 não é o diabo, como muitos aí pregam, tá certo? O texto, ele vai ter um contexto, que é o capítulo 9. Capítulo 9 de João, Evangelho segundo João, vai fazer uma narrativa da cura do cego de nascença, aonde Jesus curou um cego de nascença. E nessa cura, mais na frente, houve um diálogo entre o cego, Jesus, e a liderança religiosa daquela época, que estava questionando sobre o cego, queria saber se era cego de verdade ou não, queria saber quem curou ele num dia de sábado, entendeu? Aqui está esse cenário: Jesus, o cego que foi curado e a liderança religiosa daquela época, capítulo 9. Porém, no capítulo 10, Jesus vai fazer uma parábola, e nesta parábola do bom pastor, ele vai usar algumas figuras de linguagem, que é a ovelha, o pastor, o aprisco, ladrão, salteador, porteiro. Isso são figuras de linguagem. Jesus queria trazer uma lição para os líderes religiosos e para nós nos tempos atuais. Então, o contexto em nenhum momento é a forma de interpretação. O contexto não faz menção do diabo, e sim de falsos mestres, e sim da liderança religiosa. Capítulo 10 vai falar de pastores, de lobo, vai falar de ladrão, e sim, Jesus está falando aqui, quem é o ladrão de João 10:10 é óbvio que é os líderes religiosos daquela época. Jesus está dizendo que o ladrão de João 10:10 é de fato a liderança religiosa da sua época. Jesus está falando que o ladrão aqui, num texto e pós-texto, é a liderança, os falsos mestres, os falsos pastores, porque o falso pastor é diferente do nosso mestre, porque Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O falso mestre, ele vê o lobo vindo tomar posse das ovelhas, ele corre, ele deixa as ovelhas, e o lobo devora. Por quê? Porque ele não pensa no bem-estar das
ovelhas, e sim ele só quer saber da lã que a ovelha oferece. E isso é uma característica grande dos fariseus, que só queria se dar bem em cima do povo daquela época. Os fariseus não tinham compromisso com Deus. Os fariseus eram líderes religiosos que de fato dizia que seguia a Bíblia, seguia os mandamentos, mas transgredia a lei de Deus. Jesus está dizendo que esses sim são o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Porém, vamos falar somente o que a Bíblia diz. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, abençoe as vidas, em nome de Jesus.